Fala Capoeira! Olá, voltamos para a segunda parte do Fala Capoeira com o Mestre Adelmo, Origens do Brasil. Nessa segunda parte nós vamos tomar alguns outros focos quero saber, mestre, como que aconteceu após a sua formatura? Você disse que foi e abriu a Academia Origens do Brasil, correto? Certo. A associação? Academia, como que vocês chamam? Era só grupo. Grupo. Certo. Que ano foi isso? 1985. Certo. Fortificando 1985. Exato. Quando que vem a sua... Aí como que se dá o trabalho? Você inicia, fica quanto tempo lá antes de vir para São Paulo? Fui na marcha uns 10 anos. 10 anos. Trabalhando lá. Porque eu já frequentava antes, né? Porque tinha outro professor lá e ele saiu, eu acabei ficando no lugar dele. Correto. Nem lembro o nome dele, é um rapaz que fazia capoeira aleatoriamente. Eu fiquei lá treinando, dando aula durante muitos anos, formei muitas pessoas lá. Muita gente de Brasília, alguns mestres são formados meus, e alguns dali saíram para outros estados. E eu consegui criar uma conexão. Correto. Muito grande, porque naquela época lá não existia muita roda tradicional. Tinha a roda do Messabu na torre, a do Chibata também na torre, e por um momento se extinguiu essas rodas, por causa de algumas afazeres dos próprios mestres. E eu fazia o treino sábado e domingo, era sábado e domingo de treino e roda. Então, já que não tinha outra opção, na época muita gente ia para lá, muitos grupos. Então acabou, virou certo uma meia tradição, todo mundo ir para lá. Não era uma roda oficial, era o meu treino, nem a roda normal, todo mundo participava, né? Virava aquele caldeirão. Ela se tornou tradicional por conta das pessoas envolvidas no movimento, né? Isso, frequentando direto ali, então fiquei uns 10 anos ali trabalhando com esse pessoal e recebendo muita gente até de outros estados, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, sempre iam lá para poder jogar um pouquinho. Que bacana, mestre, que bacana. E eu conheci muitas coisas ali. Eu acho interessante essa questão que você comentou, a questão da formatura, né? Formou muitos professores, que hoje, muitos deles inclusive são mestres, Sim. né? Hoje, quantos anos de capoeira o senhor tem? Eu Chamo de senhor pelo respeito, tá? Muito obrigado. Eu acabei de fazer 38 anos de capoeira. 38 anos de capoeira. É interessante analisar isso, até por conta que você consegue ramificar a história, né? Hoje, né, você tem... Na época você já tinha uma sistematização para a questão de formatura. Sim. Né? Hoje nós temos uma questão muito mais complexa, inclusive o senhor também trabalha a questão pedagógica, capoeira, então você trabalha com as outras ramificações. Quando que se dá a sua vinda para São Paulo? Essa mudança? A mudança na verdade foi programada. Correto. Eu era funcionário da Caixa Econômica Federal, eu era programador. Servidor. Eu tinha uma empresa própria minha, que era de lapidação de pedras. E tinha um convênio com o Ministério da Cultura na época lá, com a Secretaria de Cultura de Brasília, e me cederam um salão chamado Salão de Múltiplas Funções, que é perto da Feira do Guará, salão gigantesco, onde a escola liberava os alunos para ir treinar capoeira comigo. Eu já tinha um trabalho muito forte no Mestre Dionísio, no GG, que é um trabalho extremamente poderoso, até hoje muito bom, e eu consegui esse espaço também, e trabalhei há muitos anos. Então, quando o Collor, ex-presidente do Brasil, tomou o dinheiro das poupanças e emprego em muita gente, eu fui um dos vitimados. E de um dia para o outro eu perdi tudo, emprego, perdi casa, perdi convênio, perdi empresa. Então eu fiquei totalmente sem chão. E eu precisava sair de Brasília. Chama-se, eu sou teólogo, né? E tem até na teologia, existe um termo chamado providência de separação. Quando você mata sua vaquinha, você precisa andar para correr atrás de outras perspectivas, né? Então eu acho que aquilo ali, o que aconteceu comigo na época foi trágico, muito trágico. Mas hoje eu considero que foi um mal necessário. Eu precisava passar por aquilo ali para poder sair de São Paulo e desenvolver outro tipo de trabalho. Buscar outras formas de vida. Ampliar o trabalho, né? Nossa, que choque. Choque. Na época eu levei 10 anos para me recuperar emocionalmente. Você comentou que ficou 10 anos lá, foi de 1995, 96 que você veio para cá, ou não? Na verdade a primeira vida que eu vi foi em 91. 91. Mas não fixa, residência? Sim, na verdade eu vim saindo dessa situação.
Depois eu retornei para Brasília um tempo. É porque foi esse período, né? É, No 89, 90 que exatamente. começa a acontecer aquelas situações, né? Então, aí eu fiquei em São Paulo, eu entrei num seminário, que estudando 4 anos, só estudando. Parei de dar aula de capoeira, parei tudo. Ficou quanto tempo afastado? 4, 5 anos. 4, 5 anos. Mas sem dar aula, mas treinando. Ah, tá. Você não estava lecionando capoeira, Não. afastado da capoeira jamais. Não, nunca, nunca. Eu jamais me afastei. Estava rodando, viajando bastante, treinando muito sozinho, muito tempo treinando sozinho, né? E o Origens do Brasil continuou em Brasília com meus ex-alunos. Por isso que a data de fundação até hoje são 30 anos. Se você quiser citar nomes, pode citar, tá? Tem hoje o formado Júnior, teve o Mestre Canário, que era aluno na época também, teve vários outros alunos, muita gente. Pepe, que é o Porfírio, que dá aula lá no Voz do Amanhecer, da Tia Neiva. Então, foi formado tem 1 ano. A mestre foi aluno lá também e está dando aula para até hoje. Correto. Então aí eu tive que acessar a faculdade, porque na verdade foi uma forma de válvula de escape. Me levaram para o seminário, gostei, só que não tinha como pagar, aí me deram a bolsa de estudo, me deram bolsa para fazer curso de seminário, fiz 2, 3 vezes, aí de repente pintou a bolsa de estudo para a faculdade. Só que eu não ia investir dinheiro nisso, porque não tinha condição nenhuma, né? De pouco dinheiro que sobrou, sabe, a minha manutenção, eu queria viajar. E eu acabei ficando na faculdade 4 anos, fazendo teologia e filosofia. E se formou? Me formei. E aí, beleza, você consegue isso, você vem pra cá, e aí como é que se dá essa sua situação na capoeira aqui em São Paulo? Bem, primeiro, a capoeira aqui em São Paulo, primeiro houve um choque muito grande em relação à linguagem corporal. Porque eu já tinha viajado bastante para o Rio de Janeiro, a capoeira de Brasília estava bem desenvolvida, porque a ligação Brasília e Rio de Janeiro era muito forte, por causa do meu mestre é carioca, mestre Tabosa carioca, Cláudio Danadinho carioca, mestre Dentinho carioca, também deu aula no Rio de Janeiro. Tanto é, só um parênteses, o mestre Dentinho dava aula no GG, onde o mestre Dionísio dá aula hoje, isso na década de 70. Ok. E o meu mestre fazia teatro. Ele era muito habilidoso, já era formado em capoeira, né? Já treinava capoeira com o mestre Arraia, que morreu em 2005. E o Dentinho precisava ir voltar para o Rio de Janeiro por causa do problema familiar da mãe dele, estava doente, coisa parecida. E o mestre Dentinho precisava de alguém para ficar no lugar dele. Alguém comentou sobre o Barto, que é um cara muito habilidoso, era capoeirista, tinha muita flexibilidade. Dentinho pediu para ele lá fazer um teste. Falei, pô, você podia fazer um joguinho aí, a gente fez um joguinho lá, você vai dar aula agora aqui. E o Barto ficou no GG dando aula. Entendi. Faz muitos anos. Aí depois ele foi para outras escolas, abandonou o GG, por algum outro motivo, não sei exatamente qual é, e Dentinho voltou para o Rio de Janeiro. Tanto é que a mestra Edna era aluna do Dentinho e foi formada pelo Barto. Toda uma ramificação. Isso, foi instrutora, depois foi para o Tabosa formada mestra, acho que a primeira mestra mulher, depois ela se Que marco, isso é um marco. muito grande. Então eu comecei a rodar, então a forma de se jogar, a questão estética do jogo, a questão técnica era totalmente diferenciada da de São Paulo. O Paulista era aquele jogo ventilador muito rápido, muito veloz, muito aguerrido, o capoeira paulistano. E de Brasília era mais maliciosa, mais mandingueira, mais brincalhão, mais subida descida. Porque a capoeira tem 3 recursos, baixos, médios e altos. A capoeira de Brasília explorava muito os 3 recursos. O de São Paulo era basicamente o médio e o alto, era pela luta mesmo. Então quando eu comecei a ir para as rodas daqui, eu tenho muito problema dessa linguagem corporal. Não encaixa. Não encaixa, não estava entendendo. Eles faziam uma movimentação e entravam por baixo e achavam que eu estava querendo abusar de alguém, querer pegar alguém, e eu não queria, eu estava tentando meu jogo. Então houve muito problema assim, em relação a isso. Tanto que na Baixada Paulista, onde eu morei um tempo lá até com o Edilson, em 97 por aí, o pessoal me apelidou lá na época de Siri na Lata. Que voando eu por baixo para a movimentação que era de descida, abertura, toda assim. O pessoal, rapaz, fica quieto e quer te pegar. É o Siri na Lata. Fica pá, 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 pá. Eu acho legal essa observação, que hoje nós vemos isso em São Paulo. Zona Leste joga de uma forma, tem várias formas de se jogar, Sim. claro, né? Não estou falando de uma única forma, mas até mesmo você também da Zona Leste, né? Que já é uma ramificação diferente da minha, né?
Que é diferente da Zona Norte, que é diferente da Zona Sul, que é diferente da Zona Oeste. Exatamente. Né? Aqui em São Paulo, eu acho legal você chegar, sua observação era que aquela coisa ventiladora, aquela velocidade toda. Era esse muito choque. muito aguerrido, muito brigão, muito corajoso o paulista. Que legal, que bacana. E como que se dá? Você chega aqui e consegue se estabelecer? Dessa forma, mesmo com esse choque cultural, segue, né? Se tornar como se tornou hoje. Eu tentei que entrar pelas beiradas, porque na verdade eu tive muita sorte, mais uma vez eu tive muita sorte na capoeira. Porque quando você cria um caminho, o caminho também vem até você. Você abre as suas perspectivas, seu coração está aberto, você quer aprender, você quer doar alguma coisa, você também tem um retorno. E eu procurei, eu por acaso, na verdade, achei a Casa de Capoeira Malungos, que era uma ramificação da antiga fonte do Gravatá, que o mestre Kenura dava aula lá, era o mestre, e eram vários mestres dando aula, né? Baiano, Michel, Gué, Flávio Sargento, vários mestres dando aula de capoeira, Lelo, e ia de manhã até a noite. E eu comecei a frequentar essa casa, por acaso eu estava fazendo a rua Fio Birimbau, o coração, até as pernas tremeram, né? O coração parou, corri lá, Ainda bem que é aqui. até eu lembro quando eu cheguei na sala, assim, um corredor, uma sala assim grande, estava tendo aula de capoeira e tinha um negro, um rapaz de novo, né, jovem. Aí ele me olhou assim, para trás assim, olhou, ei, você é capoeirista, né? Professor, pô, fica à vontade, estão aí. É o mestre Flavinho hoje, da Senzala. Que bacana. Tinha uns 15 anos de idade na época, né? Aí comecei a frequentar ali, eles me decidiram um espaço para ficar só treinando. Eu volta e meia treinando com eles lá, pegar passar um movimento, pedir a outro. A gente começou essa relação. E na Casa de Capoeira Malungas, eu comecei a ter acesso a outros mestres de capoeira, né? Mestre Ananias, mestre Joel, mestre Natanael, porque era uma casa respeitada, mas Kenura era uma pessoa muito respeitada, então me dava abertura. Eu com o crachá deles tinha acesso. Tinha acesso a tudo. Tinha acesso a tudo, porque talvez sozinho, tanto que na Praça da República eu não frequentava na época. Eu não conhecia muito bem a história da República, eu só ouvi falar, e eu não frequentava muito ainda, porque até a minha atividade como estudante não me dava muita liberdade para poder andar muito. Eu ia na Malungos, viajava os outros. Só uns 5 anos depois eu comecei a frequentar a Praça da República. E não fui um grande frequentador, não. Eu estive lá na época do mestre Maurão, quando estava o pessoal aqui do grupo aqui já comigo, aí a gente frequentava bastante lá. Eu devo ter ido lá na minha vida inteira umas 20 vezes, tá entendendo? E foi o boom do grupo aqui em São Paulo. Entendi. E aqui, como que se dá a sua abertura de academia? Você abre a academia aqui quando? Bem, na verdade, a gente começou a dar aula de capoeira em 94 aqui. Aqui. Dar aula. E o primeiro grau de capoeira do grupo aqui mesmo foi o Edilson. Qual lugar? Na Associação Mundial das Famílias, exatamente entre a Rua Cardeal Arco Verde e Rickshaw, bairro Pinheiros. Pinheiros. Ali. A gente começou o trabalho. Aí depois, um amigo nosso que tinha uma casa na Bandeirantes, na avenida mesmo, assim, a gente passa esse carro, aqueles caminhões, eles tinham uma casa e precisavam ir para a Alemanha, não tinha com quem ficar a casa. E eu morava na associação, não tinha residência, e eles pediam pra gente, vocês podem cuidar da casa? Pô, maravilha. A sala é enorme, virou a sede do grupo durante anos. Fazia roda de treinamento, festas, e era ali, eu morava nos quartos, eu e Edilson, e tinha mais dois graduados que moravam lá e recebia muitas pessoas ali, né, muito itinerante. Então, mestre Pé de Chumbo teve lá, mestre Mané, mestre Pedro Miguel, mestre Salomão. Tem várias filmagens, fotografias de várias rodas ali, rachando a noite, né? Como que se dá a sua formatura de mestre? Como chega a ser mestre? Né? Porque se nós colocarmos todas as questões que você tem da sua história, nós teríamos que fazer 20 partes de programa, né? Mas essa sua questão de como você pega a corda vermelha, né? Como que se dá esse processo? No grupo necessita você formar algumas pessoas, não necessita? Ou é uma questão mesmo de trabalho dentro do interno do grupo? Na verdade é um trabalho interno, né? Sempre o meu mestre, o Barto, sempre foi e será a minha referência absoluta na capoeira. Perfeito. E recheado com os mestres amigos meus, quando eu tive aqui acesso ao próprio mestre Kenura e o mestre Pinati. Em Brasília, todos os mestres de Brasília me conhecem, os antigos, é claro, né? E sempre estiveram me apoiando. O mestre Barto me deu o certificado de mestre na casa dele, no sofá, em 1996. E, como sempre, a primeira coisa a se falar
primeiro que acho que tem consciência, né? Eu não estou preparado, mestre. E foi um choque, né? E eu pedi para ele dar um tempinho, mestre, dar um tempinho. Eu era contramestre, eu estava há 16 anos como contramestre e estava totalmente confortável, nunca desejei ser mestre. Queria aprender capoeira, eu só queria aprender capoeira, dar aula e estar com o meu mestre. Só isso, a minha ambição era essa. Era o contexto no sentimento de responsabilidade com a capoeira, cuidar dela. Não queria que ela cuidasse de mim. Eu só queria estar cuidando, né? Sempre, né? Sempre cuidando de você. Aí ele me deu essa graduação em 96, em Brasília, no Citoró, na casa dele. E depois eu pedi para ele, mestre, obrigado, fiquei feliz, mas deixa eu dar mais um tempinho com essa graduação aqui. Aí tá bom. 7 anos depois, de 2002, 7 anos, né? Mais ou menos isso. Eu já tinha o Edilson como contramestre, eu tinha o Pezão como contramestre, então o funil estava funilando, né? Tava batendo na porta. Eu estava tapando buraco lá, estava ocupando espaço. Eu precisava galgar uma nova graduação. Inclusive para eles poderem galgar as deles, né? Por Exatamente. respeito a você, eles não iam fazer isso. Não iam fazer, com certeza. E também eu precisava formar ninguém para o semestre. É o trabalho em si mesmo. Claro, perfeito. Eu já fazia anos trabalhando consecutivamente com a capoeira. E ele acabou pedindo, olha, vamos fazer a festa aí de formatura sul de Corda Vermelha em São Paulo. Foi até no colégio, ex-colégio, antigo colégio anglo-latino, do lado do Parque da Aclimação. Isso foi em 24 de outubro de 2002. 2002. Só que eu organizei tudinho, aí eu consegui trazer o Barrão, mestre Fanho, mestre Alcides, mestre Pomo de Ouro, mestre Augusto Mário, Guga, que foi um mestre Bimba, que ajudou muita gente aqui em São Paulo. Aquele só era muito forte ele. Estava lá, ele foi até sozinho, ele tinha ABC, ele cuidava de carro, foi de ônibus, da Chácara Clabim até a Aclimação. Maravilhoso ele. E meu mestre não foi. Um dia antes ele falou, eu não posso ir. Gente, e aí? Eu falei, mestre, né? O senhor fez, e o que eu faço agora? Anunciar todo mundo organizado. Aí não, o mestre Pomo de Ouro é seu padrinho, sei que foi meu padrinho, né, de capoeira, e amarra a sua corda. Aí foi fantástico o evento, ele amarrou a corda, lá falou o que tem que falar. Então o mestre Pomo de Ouro foi padrinho de corda. Entendi. De formatura é meu mestre. 2 anos depois, no congresso, primeiro congresso dele de capoeira aqui, 2004, teve até as rodas com faixa etária. De 40 em diante eu entrei com o meu mestre, e a Delmo, agora sim, ele joguei com ele, só joguei, fiz um jogo com ele, que está até gravado. Jogamos, ele falou, Delmo, agora eu reconheço sua corda. Mas nunca me chamou de mestre. Só me chamou de mestre 10 anos depois que eu peguei a corda. Eu até levei um susto, estava em Brasília, quando nós fomos formar um mestre capoeira, que foi aluno meu, mas formado pelo mestre Barto. Aí o Barto foi falar, não, o mestre Adelmo, eu assustei, né? Primeira vez, depois de 10 anos que eu peguei corda vermelha, o meu mestre me chamou de mestre capoeira. Eu fiquei muito feliz, mas virou até um padrão de comportamento meu, né? Porque eu não formo um mestre, na verdade. Eu formo corda vermelha. Quem forma um mestre é a vida, é o mundo e a dedicação. Que bacana. Acredito que tenha tido grande influência essa sua questão filosófica, seu estudo filosófico, teológico, correto? Dentro desse seu processo de construção literária, criação literária, poeta, né? Como que se dá essa transformação sua? A questão da formatura, do academicismo em si, não teve influência nenhuma. Não? Eu comecei a escrever com 14 anos de idade. Correto. Eu tinha um texto de 20 anos atrás, 25, 30 anos atrás. É uma coisa muito, muito peculiar, acho que é minha. A coisa surgiu. Eu passei por um processo de debulhação, de lapidação. Porque o ser humano é uma pedra bruta, né? Palavra de mestre Pomo de Ouro. E a vida faz lapidar a pessoa. E eu nunca tive uma vida muito fácil. Estou tendo uma vida fácil, assim, entre aspas, 10 anos para cá. Estabilizado, boa família, papá, mandando seus livros, eu estou bem organizado, de 10 anos para cá. Então, com 40 anos de idade, eu comecei a me estabilizar nesse sentido. Hoje você tem quantos anos? 53. Aí o que acontece? Eu passei por muita dificuldade. Preconceito da família, preconceito dos amigos da rua,
E a única pessoa que me abraçou como meu mestre, e a capoeira como a minha profunda responsabilidade que eu sentia, eu comecei a escrever, traçar linhas. Eu sempre adorei ler muito. Eu com 12 anos de idade, 13 anos de idade, eu tinha lido quase todos os clássicos da humanidade, Shakespeare, a Divina Comédia, Fausto, todos esses companheiros que eu podia acessar na época, né, que era difícil também, mas meu irmão gostava de colecionar e eu pegava e lia. Então me ajudou bastante. E a capoeira me dava muita informação, a musicalidade, o meu mestre falando, o pessoal mais antigo conversando, os mestres, nas casas deles, nos churrascos. Minha vida era uma antena, né? Eu ficava ali escutando ele, escutando. E comecei a escrever. Só que tem uma coisa bem peculiar em relação às escritas. Não teve um momento que eu escrevi uma linha daquele livro que eu estava bem. Não teve um momento. Que choque. Eu estava assim, passando por um problema emocional, problema financeiro, ou problema de exclusão, porque nordestino. Eu sou nordestino, nasci em Brasília, mas sou nordestino, pobre, fazendo capoeira no alto do regime militar em Brasília. Eu era taxado como drogado, como maloqueiro, como brigão. Os meus amigos da rua, eu era pessoa não grata, eu era o patinho feio, ninguém queria chegar perto de mim por causa da capoeira. Então eu me isolei muito, eu fui isolado na verdade, né? Então a capoeira começou a criar um processo e eu precisava colocar para fora. Por ser muito sentimental, por ter muito romancismo de naquela época lá, pela influência da época também, né? E eu comecei a escrever. E quando vinha, tanto que eu escrevi no livro, esse livro foi um parto. Depois de uma longa gestação espiritual. Você vê isso muito subjetivo. Você vê isso muito, que você bebeu de Sócrates, né? É deveras. Eu adoro Sócrates. Então o que acontece? Essas coisas vinham de uma vez. Depois eu sou lapidado, mas todos os textos do livro vieram naturalmente, assim, saíram. Se eu parar para pensar que eu vou escrever o livro agora, não sai nada. Surge, aparece. Entendeu? E assim formulou, até que um mestre esquisito, em 86, eu dei um dos textos para ele, né? 86, faz 30 anos isso, hein? Acho que foi o Tratado de Capoeira, se não me falha a memória. Eu disse, mestre, o que você acha disso aqui? Aí ele leu, pô, não, você não escreve um livro. Eu escrevi um livro. Nunca ia passar na minha cabeça. E fiquei acumulando texto, acumulando. Ia para os eventos, chefes de vários, dava para os mestres, olha, mestre, o seu presente. Eu queria presentear, não estava querendo exibir, eu queria presentear, eu queria dar. Porque é uma coisa importante isso que você falou, o presente é a imaterialidade. Sim. Né? São as minhas palavras, o meu sentimento, a forma como eu vejo o mundo. Exato. Né? Poderia mostrar para a pessoa, compartilhar isso, né? E com um detalhe, geralmente escrevemos coisas maiores e melhores do que nós. Nossos filhos, né? Nós acreditamos que eles sejam melhores que nós, ou serão. Com certeza, né? Com certeza. Então, legal, que muitas vezes eu procurava um livro para eu me regocijar, para eu procurar minha paz, para minha referência, procurar informação. Nas vezes que eu escrevi, depois que eu estava todos os textos organizados, eu decidi, no ano 2000, na virada do século, eu vou lançar o livro. Aí onde eu debate de cara com a burocracia, com a falta de apoio, com a intolerância, com a falta de cultura, com a falta de perspectiva, de fé das pessoas. Eu bati muita porta fechada, até que eu consegui, trabalhei de peão de obra durante um mês para poder pagar o livro. Tive que ir para a Inglaterra, os alunos traduziram o livro via telefone, que eu tive que lançar primeiro, em vez de lançar no meu país, lançar fora. Tive que lançar fora para conseguir recursos para poder lançar aqui dentro. Porque foi tudo do bolso, né? Não teve apoio de ninguém. Aí eu consegui lançar na Inglaterra, em 2010, em outubro, se não me falha a memória, e no final do ano de 2010 lancei aqui no Brasil. Então, o livro tem 5, 6 anos. 6 anos. 6 anos agora. Fez 6 anos ou já completou? 6 anos, vai fazer 6 anos agora, faz 6 anos no final do ano. Então, quer dizer, foram 4.000 cópias. E tive retornos assim extraordinários, pessoas vieram chorando. As últimas edições eu vi a última edição, né, que é que eu tenho, se não me engano, correto? Correto. Tem os depoimentos, né? Tem. Acho muito bonito isso. Fantástico, são 24 folhas de depoimentos, tive que cortar muitas, né? Não, isso é lindo. Para colocar ali. Então eu fiquei muito feliz,
porque eu consegui, talvez, fechar o ciclo de quando eu conheci a capoeira. Eu me senti responsabilizado por ela, entendeu? Que a capoeira era a minha responsabilidade, eu precisava devolver alguma coisa. Em 2005, formei 2 alunos, professores, a Bia, da Inglaterra, e o Cláudio Moreno, aqui de Santa Amaro. E falei para eles, até hoje, você tem tirado da capoeira como alunos, como imagina um terreno, você com a escavadeira tirando terra do buraco, a vida inteira. Hoje, como professores, eu estou dando a chance para vocês devolver toda aquela terra para o buraco de volta. Só que para vocês dou uma colher. A dívida eterna. Então, quer dizer, quando eu terminei esse livro, eu me senti da mesma forma. Quando as pessoas me deram o retorno da impressão delas, que a capoeira poderia... Eu estava dando de volta alguma coisa que a capoeira me deu. Ainda sou devedor para a vida inteira. Mestre Adelmo, você está prestes a lançar outro livro, Sim. outra obra. Por favor, fale sobre ela. Né, que eu acho importante destacar. Fale sobre ela. Perfeito. Essa obra é muito especial, porque ela é a conclusão do trabalho de 30 anos com capoeira de educação infantil. Eu dou aula de capoeira para criança há 30 anos, que no CDS tinha muitas crianças, muitas. Eu tenho encontrado algumas hoje em dia em Brasília, e elas me lembram de momentos que a gente viveu, que até corre lágrima nos olhos, né? São vários depoimentos extraordinários, fico muito feliz. E eu fazia uma didática específica para elas. É claro, não é a mesa de hoje, ela foi ampliando, foi melhorando, foi amadurecendo, foi vendo novas perspectivas e foi agregando novos conhecimentos. E eu concluí em já uns 6 anos essa didática. E tenho dado esses cursos há muitos anos, em vários estados do Brasil, né? até na Europa. E as pessoas têm gostado muito. E eu comecei a dar essas vivências de forma totalmente displicente, porque eu ia lançar o livro, Capoeira no Universo de Inspiração, e as pessoas que, pô, mestre, então faz um movimento a gente aqui, vai ter o pessoal aqui treinando capoeira, faz uns golpes, papai, aquela coisa de aulão, né? Eu já tinha percebido que os alunos tinham pego 4 aulões, exauridos, né? Ah, falei, então vou fazer com vocês, que eu falo com minhas crianças na sala de aula. E a primeira vez que eu fiz, o impacto, o retorno foi extraordinário. Eu mesmo sabia, porque era comida do dia a dia meu, com as crianças. Perfeito. Eu nunca tinha exposto isso para fora, para pessoas adultas, né? E o retorno foi assim impactante. Eu falei, uai, o que está acontecendo? Aí comecei a desenvolver isso aí, e divulgar, e se tornou como é que fala? Não vou falar que foi um fenômeno, não foi isso. Mas para quem percebeu, quem observou, quem participou, até hoje me fala que melhorou seu trabalho de didática na sala de aula, melhorou todas as suas perspectivas em relação à aula para crianças. Aí eu comecei o processo de pegar tudo isso aí que era muito subjetivo, que era didático assim aleatório, e organizar no papel, que foi uma complexidade enorme. E aí eu consegui, trabalhei 2 anos diretos aí, consecutivamente direto, e agora eu concluí a parte escrita, que vai sair o livro, Ser Criança é Brincadeira, com um CDzinho que acompanha as aulas, que eu dou aula na sala de aula. Gravei em áudio digital, sem nenhum efeito, nada, naturalmente, e botei na mesma sequência do livro a sequência das aulas em áudio. Então quem lê o livro, se caso houver alguma incompreensão, escuta as aulas do CD e vai ter 12 modos de dar aula para a criança, fora as brincadeiras e fora a musicalidade. É importante a questão destacar que o livro Capoeira Universo de Inspiração também acompanha o CD, é um audiolivro. É um audiolivro. Ele acompanha também o CD, né? Exato. Então também é um caráter de inclusão. Exatamente. Né? É bom destacar com um caráter de inclusão também. Mestre, fazer alguma coisa? Falar o que você acha importante, está destacando, dentre tantas coisas, tantas e tantas. Gostaria de deixar alguma palavra, algum recado final dessa entrevista? Eu acho que fundamentalmente, eu sempre gosto de usar a frase que eu acho mais fantástica de todas, do mestre Cânio. A sua capoeira está em você. Uhum. A sua capoeira está em você, está inerente a você, está intrínseca à tua alma, ao seu corpo. A função do mestre é só ensinar o caminho. Te ensina o caminho, te educa,
te mostra a forma de melhor ser. E você vai desenvolvendo ela, dando oportunidade para ela nascer dentro de você. Então, a sua capoeira está aí. O desenvolvimento e a concepção de você como capoeirista, como ser humano, quantidade de luz, depende da sua dedicação. Quanto mais você martirizar o corpo, mais a alma ilumina. Muito obrigado. Mestre Adelmo, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por essa entrevista. Obrigado, meu povo. Fala Capoeira encerra esse programa com o Mestre Adelmo, Origens do Brasil. Tá bom. Obrigado. Fala Capoeira, canal do capoeirista na internet, que resgata a história, manifesta a arte de ser e estar na capoeira, salvaguardando, registrando e difundindo o saber daqueles que fizeram e fazem da capoeira o nosso patrimônio brasileiro.